Um excelente bom dia para você que clicou nesse vídeo enquanto está merendando. Uma excelentíssima boa tarde para você que clicou nesse vídeo enquanto está almoçando. E uma excepcional boa noite para você que clicou nesse vídeo enquanto está jantando. Meu nome é Alex, ou melhor, como alguns me conhecem aqui, né, Blackout. Então, pessoal, como vocês devem já estar visto, né, pelo título, estamos aqui com um retorno, na verdade não retorno, mas a continuidade da nossa saga aqui do De Olho pro Futuro. Ignora meu gato. Aqui, ó, esse aqui é o que aparece, ele aparece bem pouquinho, mas ele é o espinha de peixe. Ele aqui que apareceu, né, recentemente aqui em casa. Ele é assim, ele é meu arisco, mas eu adoro ele, é o espinha de peixe o nome dele. Mas, né, não deixemos vossos gatos atrapalhar nosso vídeo. Pessoal, sem mais delongas, vamos estar dando continuidade. Vamos estar dando continuidade à nossa série de vídeos, onde a gente faz esse review, esse quase um test drive, antes de você comprar desses decks, desse meta que está por vir. E, né, o P11 já acho que não dá nem mais para considerar um de olho no futuro, já é quase um de olho no presente, porque já temos aí as boxes, né, de OP11 aí circulando aqui no Brasil, e tudo mesmo que legalmente, né, entre muitas aspas. Então, vamos estar falando aí o segundo líder amarelo que nós tivemos nessa coleção de OP11. Um dos líderes que mais foi cogitado para estremecer o meta, onde basicamente o meta se resumiria a esta líder, porém, infelizmente, a história acabou por deixar ela meio que como uma coadjuvante nesse meta de OP11. E como você já deve ter visto pelo título do vídeo, vamos falar sobre a Nami. A Nami aí, azul e amarela, que chegou. E já falo de antemão, o líder está muito longe de ser um líder fraco. Mas, mais uma vez, assim como falei nos demais vídeos, demais líderes de OP11, não é que o deck, o líder, seja fraco. É porque existe um deck que é mais forte que todos esses decks juntos, que é o deck do Snake, que assim estou bem ansioso para poder gravar o vídeo dele. Beleza, meu povo? Vamos fazer aquele rápido corte para poder ir para o nosso emulador. Pronto, agora sim, estamos aqui no nosso querido simulador de One Piece TCG. Meu povo, seguindo a mesma ordem como a gente faz, a gente vai dar uma lidinha no que o deck faz e tudo, como é que é a mecânica, como é que ele interage e tudo. Vamos falar o que vocês devem comprar antes, né, de estar montando aqui esse deck da Nami. E também falar sobre a sua performance competitiva e tudo, dificuldade, etc. No final, agora eu vou estar sempre fazendo uma imagenzinha, né, ranqueando com as estrelas e tudo, assim como eu fiz no vídeo da Cheira Roxa do Jinbe. Ok, mas meu povo, sem mais delongas, aqui é vídeo da Nami, arte tradicional, bem bonito, por sinal, aqui a roupa dela lá em Ole Cake, que assim, infelizmente é um arco extremamente arrastado e tudo. Temos aqui 5.000 de poder, 4 vidas, azul e amarelo. Uma vez por turno, durante o seu turno, você pode ativar essa habilidade sempre que uma vida, pode ser tanto sua quanto do oponente, for removida, né, uma vida sair de algum lugar e tudo, você pode comprar uma carta se você tiver 7 cartas ou menos na mão. Seguro. E ela tem outra habilidade durante o turno do oponente, que se ela tiver um dom anexado, quando o oponente atacar, eu posso descartar uma carta e dar mais 2.000 de poder para esta líder, não durante a batalha. É durante o turno. O turno. É assim, quando essa líder foi spoilada, não precisou nem sair o restante das cartas de OP11 para a gente saber que esse líder, só com as cartas de OP10 para trás, já causaria um impacto absurdo. Já tinha várias decklists e tudo. E algo que eu já vou falar, que assim, eu vou estar olhando com vocês 3 listas de Nami. Tem essa daqui, que é uma que fez 8-1. Uma Nami Tribal de Big Moon Pirate, que fez 7-1. E uma Nami, que é a versão da Nami que está fazendo mais resultado mais recentemente, nesse finalzinho do P11, que é a Nami com as cartas do ST do Barba Branca, que é o título do Barba Azul, e basicamente usando a carta do Oden. Beleza, mas eu vou usar aquele deck ali que fez o 8-1 primeiro, no 3v3, para poder explicitar o que é que esse deck... Cara, não tenho muito o que dizer, a habilidade é só forte. A gente já fica extremamente incomodado com a desgraça de um Shanks, que reduz 1.000 de poder, basicamente ele dá mais 1.000 de calc de graça. Imagine um líder que dá mais 2.000 de graça
durante o turno inteiro. Isso, assim, acaba com os números mágicos. É algo, assim, terrível. Mas, né, de novo, tudo no papel parecia tudo as maravilhas. Porém, acabou não vingando, assim, como deveria ser. Bom, aqui é a decklist que foi a 8.1, eu gostei bastante. As listas, assim, a questão de ser país de um ano, ser todo de Big Mom Pirates, ou mesclar com chapéu de palha, etc. Vai muito a gosto do freguês. Muito a gosto do freguês. Essa aqui eu gostei bastante, porque usa 4 vivis. E assim, que é basicamente 3 dons, 2.000 de poder, o cacau, se seu líder for multicolorido e você tiver 5 menos cartas na mão, você dá draw 2. Você dá draw 2. Então, assim, o líder da Nami, ele é um deck que dificilmente ele vai ficar sem recurso, porque, assim, ele tanto vai ter uma defesa muito, muito poderosa, porque você descarta qualquer carta. Eu vou soltar, sei lá, tô com essa Big 6 aqui na minha mão, eu tô com esse Kid, tá bom, tô cuspindo ela na minha mão, e eu tô dando mais 2.000 de poder pro meu líder até o final do turno. Tipo, o teu primeiro ataque, beleza, vai ser como se o oponente tivesse alterado normalmente. Porém, os demais ataques, tu vai ter que fazer todo um malabarismo para conseguir encaixar os golpes. Isso é muito, muito paia mesmo. Tá aqui, 4 cópias de Vivi, 2 cópias de Nojiko, foi uma das cartas que tomou buyout na época, porque basicamente essa carta só rodava no deck da Nami Monoblue, né, de OP3, que é basicamente 2 dons, 0 de poder, 1 cacau. Se o seu líder for a Nami, você pode dar bounce no custo 5 ou menos. E, assim, muito bom. 2 dons, você botar um custo 5 para a mão do oponente é show de bola. 2 cópias de Pudim, show, legal. Aqui 4 cópias de Jozu, que é um dos melhores bounces do jogo, você ficar pelo menos voltando no Jico para sua mão, ou a própria Pudim, ou a própria Vivi, para poder continuar dando calo. O único problema dessa Vivi, mano, tipo, faltou ela ser ou to can counter, ou ela ser um blocker, para essa carta ser excepcional. Mas, né, paciência, nem tudo são flores. Aqui temos 4 cópias do Monkey D. Luffy secreto, que é secreto agora de OP11, é o Snake. Que carta filha da puta, porque, principalmente porque eu sou jogador... Cadê meu budinho aqui? Porque eu sou jogador de Barba Negra. E vou só ler o que é que essa carta faz. 8 manas, 8.000 de poder, não tem counter, rush estático, porque fora do vermelho, boa parte das cartas com rush ela depende de um play para poder, ou um active main para poder ganhar esse rush. Já esse Luffy é rush estático, não adianta lá no bar, não adianta. E tem um em ataque. Você pode descartar uma carta da sua mão, dar bounce num custo 4 do oponente e você anexa um dom ao seu líder. Basicamente, tá lá a Nami com 8 dons fechadinhos. Vai fazer o seguinte, boy, tô descendo aqui desse Luffy, eu tô batendo 8 na tua cara, tô descartando a carta da minha mão, vou estar voltando o teu Tissus Burns para sua mão, e eu vou estar deixando aqui meu líder, eu vou bater 6.000 de brinco aí na sua cara no final do turno. E quando for no teu próximo turno, adivinha, eu vou estar com o meu dom anexado para poder estar usando a habilidade da minha líder, que é cuspir um brick. Tá com muita Red Rock, tá... Não, a Trap não, né? Tá aqui o Soul Pops, descartei aqui, 2.000 de poder aqui para mim até o final do turno. Show, amizade, pode bater aí à vontade e tudo. Essa carta é muito, muito boa. Não digo só porque ela destrói o meu deck. Se uma cópia dessa cair em campo contra um Barba Negra, assim, junta as cartas, infelizmente, já que não existe mais Ice Age, né? No meta, pra gente lidar com essas cartas de custo maior. 4 cópias de Kraken, tudo para dar aquela trigada gostosa. 4 Okiko. Aqui 4 Hiyori, 4 Nami, 4 Nico Robin. Lembre, não é só quando você leva dano. Quando você leva dano, você adiciona uma carta da sua vida à sua mão e tudo que você vai ativar a habilidade da líder. Quando você tira a vida do oponente também. Isso é muito importante, porque você pode só fazer uma jogada bem uga-buga de lascar 3 dons na líder e bater. Tô batendo 8 no seu líder. Dificilmente você vai defender, gastar 2 Shoken Counter. Né? E aí pronto, tu levou o dano, ativa a habilidade dela. Vai comprar carta. Etc. Do mesmo jeito que ela vai usar uma Nico Robin para poder trachar a sua vida. E do mesmo jeito é com o Captain Kid. Que, do mesmo jeito, o efeito da líder é, se uma vida for deixar a zona de vida, você compra uma carta, se você tiver 7 ou menos. Isso que eu acho fodido. Porque, por exemplo, a Reiju, a custo 4, a roxa, ela fala que se você tiver 5 ou menos cartas na sua mão, você dá draw 2.
Você dá draw 2. Tipo, uma condição bem paia, que é você ter 5. A Hancock. Que se alguma criatura for deixar o campo de batalha, por efeito e tudo, você pode dar um draw, se você tiver 5 ou menos. Isso que deixa, infelizmente, o da Hancock bem bosta. Porque você sempre tem que ficar com poucas cartas na mão. Já a Nami é com 7. É com 7. Tipo, é algo assim absurdo, que dificilmente você vai ver um jogador de Nami com menos de 6 cartas na mão. Porque tanto ele vai estar dando draw por ele mesmo dar draw, né? Ou tá botando cartas do campo para a mão dele, e tudo, vai dando balse na própria Vivi, por exemplo. Quanto ele vai estar lá negando recurso para você, vai estar dando trash na sua vida, tudo aquele tal bom e velho burn, ele earn e tudo, e aí vai estar dando draw. E isso é muito problemático. 4 cópias de Zeus, já falei dessa carta aqui no canal. 2 dons, 2.000 de poder, tem 2.000 de counter, 1 play. Você pode adicionar o topo da sua vida à sua mão e dar aqui um cursinho. Não preciso nem dizer que assim, o mascote da Nami foi feito para o deck da Nami. Basicamente, no frigir dos ovos, ó, tô pegando uma vida, um draw, botar um draw da habilidade da minha lida, dei um draw 2, viu? Nessa brincadeira, e tô destruindo o custo 5. Tipo, porra, leque, mano, e eu falando isso, caralho, nossa, esse deck é muito forte. E tudo. E essa lista aqui eu acho até ela mediana. Eu prefiro a build que interage com o sinal. Cadê? Eu prefiro a build que interage com o Sangue Secreto. Sangue Secreto, que assim, quem usa bem melhor o Sangue Secreto, esse rapaz aqui. E assim, vocês veem realmente, a deck da Nami, ele tá muito longe de ser fraco. Muito longe. Coube, assim, pena horrores para enfrentar esse baralho. Eu digo que é um deck legal, o deck do Kobe e tudo. O deck do Tite, também, se tiver com as cópias desse Luffy, é muito complicado ganhar e etc. Deck de Bonnie também tem problemas para lidar com o deck da Nami e tudo. Para vocês terem noção que esse deck, ele topa 2, 3 vezes na semana, no flagship lá no Oriente, isso dá para vocês uma noção quão dominante é esse deck aqui, sabe? Então, logo falando para vocês que quando a gente for olhar os números lá no Gangan, não fica, meu Deus, tá topando um pouco, etc. Não é porque o deck é fraco, gente. É porque esse cara impede a existência da Nami. Porque, sendo bem sincero, se eu tenho uma pool azul, eu vou querer estar jogando com um deck mais forte do formato. E um deck mais forte do formato usa as melhores cartas roxas, as melhores cartas azuis e ainda tem a Giant no meio. A Nami não tem roxo na sua... ela não é, por exemplo, azul e roxo, ela não é amarelo e roxo para poder ter acesso a Giant, que atualmente é o melhor deck do jogo. Então, assim, as pessoas não jogam de Nami porque tem opções melhores, mas ela está muito longe de ser uma líder fraca, ok? 4 cópias de Red Rock, 2 cópias da Trap amarela, e tudo tem um Soul Box. Aqui a interação, tipo da Hiyori, de você pega a vida e depois põe um Soul Box e tudo, uma interação bem legal. A questão das builds, meu povo, ela é muito maleável. Por isso que eu peguei 3 decklists diferentes. Aqui eu, por exemplo, saquei uma Nami um pouco mais control, usando bem mais cartas de Big Mom Pirates aqui, tipo, essa linha aqui do SC do Katakuri, que é basicamente dar a opção pro cara, ou tu perde uma vida, vai me dar um draw, ou tu descarta 2 cartas. Em outras palavras, ou você se lasca muito. Então, assim, é muito invocado. Aqui a carta do Katakuri também, um exemplo. Porque ele revela o topo da vida e tu anexa um dom ao ser o líder. Então, para você não ficar dependendo, por exemplo, que você tá com esse dom sobrando. Então, por exemplo, a lista aqui desse cara que fez 7-1, e ele usa Kaido 10. Se ele usar o Kaido 10, ele não vai ter o dom sobrando para poder anexar na Nami e ter essa defesa absurda. Por isso que usa cartas como o Katakuri ou o Teach azul para você, por exemplo, fazer Kaido, aí já tem um Teach em campo, né? Já tem um Teach em campo. Aí a habilidade do Teach, põe no topo, anexa 2 dom na lida, bate 7. Bate 7 aí já fica com um anexado para poder fazer, né, os Paranauê. Ok. Deixa eu mostrar aqui a outra lista para vocês, caso vocês tenham mais familiaridade com nossos queridíssimos amigos, né, dos Piratas do Barba Branca. Aqui, as cartas novas que temos aqui. Também não deixe de usar o Gangan Red Rock do Evento Amarelo, eu acho essa carta muito boa.
mais uma nessa remessa de eventos duplos, que ou ele ficou igual o Kamasari, né? O Kamusari, perdão, que foi em OP10, que é o evento vermelho, que é um dom, você dá mais 3.000 para o seu líder, ou você faz outra coisa na main. O Kamusari é você pagar um e virar mais 5 ou 6 dons e destruir um bicho com 8.000 de poder. Já a Red Hawk amarela, é porque tem outros Red Hawk, você pode pagar um, virar 3 dons junto, né? E basicamente você vai destruir um boost 5. Destruir um boost 5. Então sempre tá ali para ser, né, aquela remoção de emergência. Não é um reject da vida ou um Daft Punk, porém, né, está aí. Aqui, as duas cartas novas, para comentar, é a carta da própria Nami. A Nami ganhou uma SR nessa coleção, que é ela mesma, em 5 mana, 6.000, um blocker, um counter, que ela tem um play. Pelo menos eles fizeram algo para, né, não ficar muito descarado isso pro deck da própria Nami também de OP3, que é se o seu líder for multicolorido, e você mesmo, não tem restrição, caralho. Você basicamente pode você dá draw 3, nossa, bugou, velho. Você dá draw 3, pega 2 cartas da sua mão e põe no topo. Assim, se você quer fazer a build dinâmica que interaja com o Sangue Secreto, eu quero usar o Sangue Secreto para descer o Oden, se o Oden ele bate 2 vezes, eu quero usar o Sangue Secreto para descer o Kid, você já tem a carta suporte perfeita para isso. Chapéu de palha azul não é o que falta nessa coleção de OP11. Tipo assim, tem esse Luffy Blocker que é foda pra caralho, tem o cadê o outro que eu achava muito foda? Tem o Shoken Call. Tem esse Sandy que eu não sei porque que a galera não usa. Acho que tem que ser mais um tribal de chapéu de palha. E é porque ele não é Mugiwara. Mas, existe o buscador de chapéu de palha amarelo. Azul. Que é o Capone Bege. Deixa eu ver. Eu ia lavar. Agora é o P11, que eu não tô encontrando mesmo. É o Bege, meu Deus. Tá aqui, encontrei. Pronto, aqui é o Capone Bege. Basicamente você olha 4 do topo, ou você adiciona uma carta do tipo Chapéu de Palha, ou Pirata do Chumbo. E sim, Fire Tank Pirates. Então, vou logo dizendo, possibilidade de build são quase infinitas no deck da Nami. Você pode fazer tribal de Mugiwara, fazer tribal de Big Mom, fazer Land of One, por aí vai. Ok. Vou estar utilizando aqui a primeira lista. Peraí, que agora é o meu outro gato que está me perturbando. Perdão. Tá comida, né? Prontinho. Show de bola. Bom, guys, aqui essa primeira lista. Cadê? É porque é muito deck. Pronto. Alex, sou um fãzaço da Nami, não sou Galacê. Quero estar jogando com o líder da Nami porque eu não quero montar o deck do Snake porque é um tribal de dinheiro e tudo, é muito caro. O que é que eu tenho que comprar de antemão para poder estar jogando com esse deck? Algumas cartas que eu vou falar aqui não é que elas vão ficar muito caras, mas só colocando que é interessante vocês já terem elas, caso fiquem um pouco mais caras. Nesse caso, se vocês gostarem dessa build que eu estou mostrando aqui, já comprem a Vivi agora de OP2. Eu dou uma ênfase na Vivi porque, infelizmente, a rate de OP2 está bem fraca. Então, né, pode acontecer aquelas loucuras de uma rara, uma SR de uma coleção de, por exemplo, EB1 ou EB2 ficar R$200, né? Né, Cavendish? Né, Shigan? Né, Evil, né? Assim, a Logico não tem, assim, é uma carta incomum, então não tem perigo de você estar pagando R$10, R$15 numa cópia dela. A Pudim, por ser de OP6, fica um pouco atentos, porque a Pudim tem sido a carta principal para vocês estarem lidando com o deck do Snake. Então, se eu for para dar um alerta vermelho, comprem logo, seria Red Hawk, Pudim e... Não, porque aqui é mais específico. Mas eu vou deixar um asterisco na Okiko por conta que o ST do Yamato está chegando. Então a gente não sabe muito bem se esse ST vai ressuscitar o Yamato por completo. Então, assim, pra galera que for jogar de Yamato, meio que 4 copas de Okiko se tornem indispensáveis. Então, e também por ser uma coleção de OP6, para vocês terem noção, a gente já tá indo para o P12. O P12 e a gente vai ter que usar uma carta de OP6. Você vê como, tipo, eu lembro de ter jogado o OP6 no ano passado. Caralho! O tempo
tempo voa. Eu comecei a jogar em OP4, que foi ano retrasado, tipo, final do ano retrasado e tudo, né? Caralho, o tempo voa muito, muito mesmo. Mas, bom, de antemão, basicamente, o Kiko, Red Hawk, porque por ser de OP4 e também ser uma das cartas que são primordiais para estar lidando com o Snake, é basicamente isso. Red Hawk, no Red Hawk, o evento custa 6, o Kiko e a Pudding. Na outra build, deixa eu ver... Não, essas cartas aqui, como essas SRs aqui não tem perigo de crescer, de ficar caro, o Kaido Prata também, e tudo, o Teach também não, esse Check do Sandy também não. Aqui de novo o uso da Red Hawk. Hiyori sempre vai estar com esse preço estabilizado, por conta que como o deck do Luffy Abelha foi banido, meio que não tem mais essa demanda absurda. Eu lembro de ter tirado uma e na época eu tava aqui uns R$200. Tava com na época. Já na minha versão Piratas do Barba Branca, diria basicamente cheira roxo. Se na sua loja tiver muitos decks pretos, então é bom ter as cópias de tira roxo, que infelizmente já tá um preço salgado. Então, assim, eu vou só relembrar o que eu falei, né, quando eu comecei a falar das decklists, que vai muito a gosto do cliente. Por exemplo, aqui ele inverteu. Em vez de ele usar 2 Pudim e 4 Josu, ele usa 4 Pudim e 2 Josu. Aqui ele prefere por ter só 2 Luffy secreto, sabe? Aqui tem uma coisa completamente diferente, que está usando o Teach, para poder podendo anexar esses dons com maior facilidade e tudo. Então, fica a dica. Se você quiser fazer a build Mugiwara para poder interagir o máximo com o Sangue Secreto, compre o Sangue Secreto, porque essa carta é a carta do momento, é a carta que, descobri que eu tenho um set perdido na minha parte. Parabéns, você encontrou um Fiat 1 semi-usado dentro da sua parte, porque, assim, não existe um deck de Snake, que é o deck mais forte, que não use 4 cópias de Sandy, entende? Então, assim, os decks de Nami podem não estar usando Sandy porque tá uma tech muito cara. Uma tech muito cara. Olhando assim, por exemplo, nessa lista, se a gente tirar a Shira Roxa, fica, ao meu ver, um deck acessível. Deck acessível. Essa SR Golden vai ser muito caro. E tudo. A gente só vai lançar em agosto isso aqui, então vamos ignorar essa, né? Mas, cadê? Voltando aqui. Mas assim, não é caro. Se crack é barato, aqui tá no preço razoável, enquanto no seu. Tudo depende. Se o deck do Yamato não for lá para todo, o Kid é barato, a Nico Robin é barata e tudo. Então, assim, é um deck que você. A Trap é um caso à parte. Porque tanto ser uma carta antiga e ser um estempo amarelo, também é. A última vez que eu vi estava na faixa dos 12, 13 pontos, por aí. Então, fica aí a dica para vocês estarem comprando. Vamos estar olhando agora os números, já estão com 23 minutos. Olha aí como é que você fazer a proporção um pouquinho maior. E eu vou estar colocando um todo. Aqui fica meio difícil de ver, mas... Ahá! Olha só. Para vocês disso falarem que todo deck que o Alex mostra, o Alex está sendo pessimista. Não, calma. Calma. Olha aqui. Como eu tinha dito, Nami está muito longe de ser um deck fraco. Está muito longe de ser um deck fraco. A questão é que o deck está tendo que tecar contra o deck mais forte e popular do formato para poder existir, sabe? Então, esses números, tem uma quantidade interessante de participações dela em flagships, de 5-0 e tudo mais. Então, vou logo dizendo, em questão, como é que pode dizer? Em questão competitiva, por exemplo, vou jogar um regional, vou jogar 9 rodadas, um grau competitivo extremamente alto. Você tem que ter ciência que você não tem como você escapar de um deck de Snake. Seja no começo, nas primeiras rodadas, seja principalmente lá no finalzinho. Claro que sempre existe aquele 1% de chance de uma Nami foi campeã do regional porque não enfrentou um Snake na fase de pontos e tudo. Isso pode acontecer. Porém, assim, muito, muito improvável. Então estejam cientes que esse deck, para jogar em loja, ele é excepcional. Eu digo assim que num meta mais local, num meta que, assim,
não tem um burguês, um playboy que montou o Bediff, montou o Snake, cara, esse deck só amassa no geral. Assim, só digo que esse deck tá muito, muito longe de ser um deck meme, assim como o deck da Cheira Roxa, o deck do Clube e tudo. É um deck que ele tem sim potencial. Eu espero muito desse deck rodando bem mais no futuro. Penso que depois da rotação ele vai ser um deck que vai ter um protagonismo legal. Porque é um deck que ele é quase que genérico. Vocês viram que eu mostrei 3 builds usando, claro que tinha cartas que se repetiam e tudo, mas que cada uma delas mudava um pouco da dinâmica de como interagir com o deck. Então, assim como o deck do Shanks, é um deck que usa cartas genéricas. Usa cartas genéricas. E isso eu acho extremamente bom. Bom no sentido para você poder jogar do jeito que você quiser, você poder montar a build do jeito que você quer. Então, assim, quando vocês entram aqui no Gangan, vejam a quantidade de builds, vejam que... Cadê uma Spice? Só um finalzinho. Aqui. Espero que o site não vacile comigo. Eles vão ver. Ou possivelmente essa possa ter sido uma das que eu trouxe lá pro... que eu peguei, porque tanto... Deixa eu ver. Aqui é uma diferente. Aqui, ó. Aqui ela tem, ó, usa o Teach, usa a Nami, ó, usa a Vivi, usa a Nami para poder você tá setando o topo e tudo. Cara, muita bomba. Mas aí usa aí o Sangue Secreto. O Sangue Secreto. Cara, sério. Em um cenário onde não existe Snake, esse deck é uma máquina. Esse deck é uma máquina. Que assim, nossa, tem balance, tem token counter, tem remoção, mais token counter, tem como você botar os dons no seu líder, tem draw, tem bloco junto de draw, tem bloco para poder botar a vida, tem balsa para poder reaproveitar token counter, tem proteção contra Kid de 8, que é o Katakuri, tem proteção contra a Barba Negra, que é o Luffy Snake Secreto, tem essa carta aqui, essa carta é boa e foda-se, tem o Sandy, que pode descer todas essas cartas boas que eu falei, e tem a Red Rock para você estar lidando melhor com o Snake, ou lidando com o Barba Negra. O que eu mudaria aqui, não sei, a questão das copas de Nojiko, mas tá faltando pudim. 8 Katakuri secretos acho loucura. Eu colocaria 2 a 3 pudins, a pudim azul. Eu prefiro assim, né? Mas é isso. Vamos para a nossa pasta lá no Google Word. Peraí. Tá gravando? Tá sim. Meu povo, tá aqui, já tinha feito, né, de antemão essa aqui é a Ada Lida, assim, muito bonita. Esse artista, nossa, tá, mano, tipo, antes de começar o vídeo eu tinha pensado, o mesmo artista que fez a Ada Yamato em PRB2, o mesmo artista que faz, mano, é um traço característico, mas foi um pouco mais arredondado. Depois eu dou um zoom pra saber quem é, mas ele é conhecido, tem muita carta dele por aí. Aqui de novo, né, aqui nos gabaritos. Temos aqui grau de dificuldade. Eu dei 3 estrelas porque a dificuldade que eu vejo maior nesse deck é você tendo que buildar do jeito que você se sente mais à vontade. Você está um deck que ele tem uma maleabilidade, uma adaptabilidade bem boa. Então você vai ter que possivelmente vai estar trocando cartas do deck o tempo todo para poder estar melhorando a performance do deck, sabe? E a questão, é difícil e tudo, porque ao ver você ter um dono anexado, você descartar uma carta e você tem mais 2.000 de counter permanente durante um turno, parece meio uga-buga das ideias. Mas você tem que ministrar bem e não pegar cartas demais, pôr na mão, para você acabar não poder usar o efeito do seu líder e tudo. Então eu dou ali uma nota 3, né? Questão de preço. Eu dei uma nota 2, porque eu considero que a build mais eficiente desse deck dinâmico seja a build com o Sangue Secreto, e infelizmente é o que faz a nota, em vez de ser 4. Pronto, se é um Sangue Secreto, eu dou umas 4 estrelas. 4 estrelas e tudo, porque as SRs que rodam não são muito caras. Eu tenho fé que o Luffy Secreto de OP11, lá, o Rush da Balsa, ele não vai ser absurdo como essas secretas aí, dessas coleções de OP7, OP8. Então, podem ficar tranquilos e tal. E assim, o preço tá aí, né? Questão de competitividade, deu uma nota 3, né, de 5 estrelas. Por quê? Porque eu penso muito no competitivo, uma Treasury Cup, um regional, um torneio de mais de 100 cabeças. Quando eu falo essa diferença, não só a diferença de um regional para um torneio local, não é só a questão do grau dos competidores, tipo a skill dessa galera. Em todo local tem jogadores sim que sabem jogar, óbvio.
Mas o que eu digo é, num cenário como esse, de longa duração, você vai pegar uma grande variedade de decks. E nesse caso, fica muito difícil você escapar de alguns decks. Em 8 rodadas em um regional de Open-11, beira impossível você não enfrentar um Luffy Snake, você não enfrentar um Belobet, você não enfrentar um Luffy Uva, o Luffy GP. Então, assim, estejam cientes que esse deck, localmente, você tendo noção de como vai ser o meta, não tendo um dos Luffys, cara, esse deck é, assim, excepcional. Mas em cenário competitivo mais longo, eu deixo ela apenar, porque pode pegar um Snake e acabar se lascando. Pegar 2, 3 em sequência e acabar, assim, sempre existe um mundo de você ganhar, claro. Mas vai acabar, né, acaba dando ruim. E questão de diversão, cara, eu dando uma brincadinha, brincando assim um pouco com o deck, eu acho que o deck é divertido. Vai ser um deck divertido, porque você dificilmente vai ficar sem recurso. Dificilmente vai ficar sem recurso. E é muito legal você vendo o oponente se embananando todo para poder estar encaixando os números mágicos. Porque números mágicos a gente já está tão acostumado a estar batendo aqueles números ímpares. Num líder com 5 mil de poder, às vezes muda quando tem aqueles chatos que tem 6 mil de poder, né? Do GP, por aí vai. Mas quando tem um líder com 7 mil de poder, aí a matemática fica bem, bem pior. E você junta isso de você ter um líder com 7 mil de poder e você tendo draw adoidado, tendo muito counter, cara, você dificilmente vai estar levando dano. E dificilmente você vai estar perdendo. Claro, em um cenário que você não tenha 2 fãs secretos em campo e aquele Katakuri roxo lá em campo, que é o deck do Snake. Então, o veredito final, Blackout Approved, nota 9. Não é nota 10, porque tem amarelo no meio e... Então, para mim, né, como o meu nome é Blackout, eu não posso estar dando nota 10 para o deck da Nami. Ok. Vou estar tirando aqui da transmissão. Bom, meu povo, é isso. Foi um pouco meio agilizado, etc. Acabei não avisando algumas pessoas da casa que eu estava gravando, então, né, tive a participação tanto dos meus gatos quanto da minha avó. Então, né, tranquilo, acontece. Então, meu povo, assim que terminar aqui, eu vou estar tomando café, já vou gravar o vídeo do Snake, né? Vou tomar umas 2 xícaras de café e muita água, porque o que eu vou esculhambar desse deck não está escrito. Então, meu povo, esse foi o deck da Nami, um deck aí que tem um selo Blackout de aprovação, um deck muito, muito da hora, etc. Só pena que temos um deck que é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais forte que ele. Então, é isso, guys. Fiquem com Deus aí e nunca se esqueça que o Senhor das Pessoas não tem fim. Ok, meu povo? Até a próxima e valeu! Até já, né?